Após estudar as funções de uma maneira mais genérica, vamos agora começar o estudo das funções de uma maneira mais específica. Então, nós vamos passar pelas diversas funções chamadas elementares, como as funções afins e lineares, que nós estudaremos nessa aula, as funções quadráticas, as funções exponenciais, as funções logarítmicas, as funções modulares, as funções trigonométricas, e também falaremos das funções compostas e das funções inversas. Nós iniciaremos pelas funções afins e lineares, porque elas são as mais simples de se caracterizar. Então, nesse processo de caracterização, nós iniciaremos com a definição, como sempre, falaremos do domínio dessas funções, da sua imagem, e caracterizaremos essas funções do ponto de vista da sua eventual injetividade e ou sobrejetividade. Então, vamos começar. Então, nós começamos o nosso estudo a partir da definição. Então, vamos iniciar com a definição. Dizemos que nós temos uma função afim se nós temos uma regra de associação entre os dois conjuntos reais, na forma f de x igual a ax mais b. Então, essa aqui é a expressão que define uma função afim, em que a e b são diferentes de zero. Isso é importante. Então, vejamos, uma função afim, aqui está a definição. Uma função é afim se somente se ela é uma função do conjunto R, domínio, no conjunto R, contra o domínio, e escrita da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são zero. Quando essa parte do b ser diferente de zero, ela é importante para que a gente possa chamar essa função de afim. Quando b for igual a zero, nós vamos ver mais na frente, nós temos um nome específico, a função continua sendo afim, mas aí nós geralmente chamamos essa função de linear. Então, vejamos, essa é a definição. Então, essa definição que aqui está, ela é importante porque ela nos permite construir o gráfico da função. E o gráfico da função pode ser colocado dessa forma que aqui está. Ela é uma reta, tá? A função é linear, ela é uma reta, nós estamos expressando aqui essa função de x, e nós estabelecemos essa reta a partir da atribuição de alguns valores específicos para o x e obtendo os correspondentes valores para f de x. Por exemplo, no x aqui igual a 2, vejam, nós encontramos que o f de x é 7. Então foi assim que foi construído, como é normal construir os gráficos de funções mesmo. E o interessante trabalhar com a ideia de gráfico é através do gráfico nós podemos fazer o estudo das propriedades dessa função. Então vamos lá. Primeiro nós podemos nos perguntar qual faz o domínio imagem. Bom, o domínio já foi definido, é o conjunto de todos os reais, mas é importante saber a esse domínio qual a imagem que corresponde, porque poderia haver pontos no domínio que não tivessem correspondência no contradomínio. E aí a imagem seria diferente do contradomínio. Então, o domínio, como aqui está escrito, ele é o conjunto de todos os reais, porque não há nenhuma restrição ao valor que x pode assumir. A gente lembra que o domínio só não será o conjunto de todos os reais se houver uma restrição desse tipo. Como não há restrição, o domínio é todos os reais. O contradomínio é o conjunto de todos os reais também, ou seja, ele é essa reta que aqui está todinha. E a imagem? Como é que eu pergunto qual é a imagem? Eu pergunto pela imagem da seguinte maneira. Para um x qualquer que eu pegar aqui, vai haver um y correspondente? E é fácil ver pelo formato do gráfico que para qualquer x que eu pegar, um x particular, tipo um x0, pertencente aos reais, ou seja, qualquer ponto que eu pegar desse eixo coordenado aqui, que é a abscissa,
nós sempre vamos encontrar um y que vai corresponder a x pela expressão da função. Então, como é sempre possível para qualquer x encontrar um y, nós dizemos que a imagem é o conjunto de todos os reais. Então, a imagem, nesse caso, vai ser igual ao contradomínio. Ok. Então, agora eu posso me perguntar, por uma outra caracterização dessas funções, eu ainda não vou caracterizar sobre crescente e decrescente, isso vai ser feito na aula seguinte, mas eu posso me perguntar pelo fato de ela ser ou não sobrejetora. E aí, pelo gráfico, fica muito fácil de se ver isso. Por quê? A função, a pergunta pela subjetividade é sempre a seguinte: existe algum y que não tem um x correspondente? Ou seja, existe uma parte desse conjunto aqui que não tem um x aqui correspondente? Porque se isso for verdade, ela não vai ser sobrejetora. Mas se for verdade, então ela será sobrejetora. No nosso estudo geral de funções, nós pensamos nisso da seguinte forma: se eu pegar um eixo, uma reta horizontal com relação ao domínio, e eu for subindo essa reta, ou seja, se eu for escolhendo os diferentes y, a pergunta é: essa reta vai sempre cruzar o gráfico da função? E aí é claro que é verdade isso, né? Mas em linguagem matemática, como é que a gente pode expressar isso? E a minha pergunta é: para todo y maior pertencente aos reais, existe um x também pertencente aos reais, tais que isso aqui ocorre? Bom, então essa é a pergunta. Vamos tentar então fazer a demonstração. A resposta é sim, pelo que nós já vimos, mas a gente precisa demonstrar isso. É fácil de ser demonstrado, né? Então, dado um y0, porque a gente está querendo que esse y seja qualquer, nós vamos escrever através dessa expressão aqui, que é a expressão que caracteriza a nossa função, nós vamos escrever o x dessa forma. Como não há nenhuma restrição no a, ou seja, o a é diferente de zero, então isso aqui pode ser sempre escrito. E se isso pode ser sempre escrito, então sempre haverá o tal x0 que corresponde, né? Então sempre haverá, ou seja, sempre existirá o tal x0 que corresponderá ao y0 selecionado. Porque se é verdade, ela é sobrejetiva. Agora nós podemos perguntar se ela é uma função injetora. Se a mesma ideia de antes. A ideia da função injetora, entretanto, é que se a gente desenha uma reta horizontal, nós temos que garantir que essa reta não cruze com o gráfico da função em mais de um ponto para cada uma dessas retas. Porque se isso acontecer, ela não será injetora. Então, nós podemos igualmente perguntar se a função afim é injetora. E em linguagem matemática, perguntar isso significa dizer o seguinte: que dados dois pontos no eixo x, né, no domínio pertencentes a R, se eles são diferentes, x1 e x2, então a f de x1 vai ser diferente da f de x2, ou seja, esse ponto aqui vai ser diferente desse ponto aqui. Então, pelo gráfico dá para ver que isso é verdade, mas a gente precisa fazer o quê? Demonstrar que isso de fato é verdade. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos 2x, que foi o que nós fizemos aqui graficamente, e de tal maneira que eles sejam diferentes. Nós calculamos a função f de x1 e f de x2, ou seja, nós calculamos esses dois pontos aqui, e nós agora precisamos mostrar que eles serão diferentes também necessariamente. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos a diferença entre eles. Se essa diferença entre as funções for diferente de zero, é porque eles são pontos diferentes. Então, usando a expressão da função, a gente sabe que dá isso daqui, né? É só fazer f de x2, f de x1 menos f de x2. Mas como x1 é diferente de x2 e o a é diferente de zero, então f de x1 menos f de x2 vai ser diferente de zero.
ou seja, f de x1 vai ser diferente de f de x2, e a função, portanto, ela é uma função injetora, ou seja, para quaisquer x1 e x2 que sejam diferentes, eu obtenho valores da função que são diferentes. É isso que é, então, a demonstração. Então, ela é uma função injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, ela então é bijetora. É importante só tomar ficar atento ao tipo de pergunta que se faz quando se pergunta sobre sobrejetividade ou injetividade. Vejam, a pergunta pela imagem diz o seguinte: dado um x pertencente ao R, existe sempre um y? Então, essa pergunta está sendo uma pergunta pela imagem da função, porque ela pergunta pelo x, que dado um x, ela pergunta se há ou não um y correspondente. Mas quando a gente pergunta pela sobrejetividade, essa pergunta é um pouco diferente, porque é uma pergunta que se refere ao eixo y, não ao eixo x. Então a pergunta é: dado um y, portanto estou perguntando, dado um y, existe um x ao qual esse y corresponda? Se existir sempre esse x, então ela é sobrejetora. Então vejam que quando eu pergunto pela imagem, eu pergunto a partir do conjunto do domínio. Quando eu pergunto pela sobrejetividade, eu pergunto a partir do contradomínio. Isso é importante de saber só porque mais na frente nós vamos estar sempre perguntando por sobrejetividade e injetividade das funções. Então era isso que a gente queria falar nessa primeira aula. É importante, então, como eu disse, ver essa diferença. E com isso a gente conclui essa primeira aula. Obrigado pelo interesse.